Boa noite, pessoal do quarto módulo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 6, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução na área de hidráulica, né? Na parte de automação das indústrias, falar um pouquinho sobre a introdução em hidráulica. Vamos lá? Com uma pequena introdução sobre a hidráulica, a gente pode dizer que, com a constante evolução tecnológica, tem-se no mercado a intensiva necessidade de se desenvolverem técnicas de trabalho que possibilitem ao homem o aprimoramento nos processos produtivos e a busca da qualidade. Para se buscar a otimização dos sistemas nos processos industriais, faz-se o uso da junção dos meios de transmissão de energia, sendo estes mecânica, elétrica, eletrônica e pneumática, e também a hidráulica, que é o caso do tema de hoje. Experiências têm mostrado que a hidráulica vem se destacando e ganhando espaço como um meio de transmissão de energia nos mais variados segmentos do mercado, sendo a hidráulica industrial e móvel as que apresentam maior crescimento. Porém, pode-se notar que a hidráulica está presente em todos os setores industriais. Amplas áreas de automação foram possíveis com a introdução de sistemas hidráulicos para controle de movimentos. Inclusive, utilizado também em máquinas, né? De terraplanagens, em caminhões MUC, enfim, em diversos setores da área industrial. Para um conhecimento detalhado, né, e estudo da energia hidráulica, vamos inicialmente entender o termo hidráulica. O termo hidráulica derivou-se da raiz grega hidro, que tem o significado de água. Por essa razão, entende-se por hidráulica todas as leis e comportamentos relativos à água ou outro fluido. Ou seja, hidráulica é o estudo das características e o uso dos fluidos sob pressão. O objetivo é apresentar informações básicas, conceitos e aplicações dos variados tipos de circuitos e aplicações, dando ênfase de comandos elétricos aplicados na eletrohidráulica. Definição de pressão para a gente começar a entender um pouco mais sobre hidráulica. A pressão é a força exercida por uma unidade de superfície. Em hidráulica, a pressão é expressa em quilogramas força por centímetro quadrado, também atm ou bar. A pressão também pode ser expressa em PSI, pound per square inch, que significa libra força por polegada quadrada. Abrevia-se LBF, é libra força por polegada quadrada. Não podemos continuar sem falar um pouquinho da lei de Pascal. A pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. Ou seja, se eu apertar, né, algo sobre um líquido, todas as forças serão iguais em áreas iguais. Vamos supor um recipiente cheio de líquido, o qual é praticamente incompressível, ou seja, não tem condições de comprimir. Aqui
nós temos, né, no conceito de hidráulica, uma ideia de como o líquido se comporta quando eu faço uma pressão, uma força, né? Força, denominado pela letra F. Área, denominado pela letra A. P, pressão, denominado pela letra P. Nós temos aqui dentro a pressão sendo exercida por pontos iguais. Aqui a gente tem uma força numa determinada área. Então aqui eu tenho uma rolha pressionando um líquido dentro de uma garrafa, mostrando que a pressão será igual em ambas as partes. Suponhamos, né, uma garrafa cheia de um líquido, o qual é praticamente incompressível. Se aplicarmos uma força de 10 kg, por exemplo, numa rolha de 1 cm², que é a área, o resultado será uma força de 10 kg em cada centímetro quadrado da parede das garrafas. Então temos aqui em cada centímetro quadrado da garrafa uma força de 10 kg. Se o fundo da garrafa tiver uma área de 20 centímetros quadrados, fundo da garrafa, e cada centímetro estiver sujeito a uma força de 10 kg, teremos como resultante uma força de 200 kg no fundo da garrafa, ou seja, é uma multiplicação. Quando aplicamos uma força de 10 kg em uma área de 1 cm², obtemos como resultado uma pressão interna de 10 kg forças por centímetro quadrado, agindo em toda a parede do recipiente com a mesma intensidade. Esse princípio, descoberto e enunciado por Pascal, levou à construção da primeira prensa hidráulica no princípio da Revolução Industrial, ou seja, no início da Revolução Industrial. Quem desenvolveu a descoberta de Pascal foi o mecânico Giuseppe Bramaio. Princípio da prensa hidráulica. Temos aqui uma aplicação de uma força de 10 kg força aplicado em um pistão de 1 cm². Então está aqui o pistão de 1 cm e a força de 10 kg sendo aplicada. Ou seja, temos 10 kg força por centímetro quadrado. Desenvolverá uma pressão de 10 kg forças por centímetro quadrado, ou 10 atm, em todos os sentidos dentro do recipiente. Então, princípio lá da garrafa. Esta pressão suportará um peso, aqui em cima, de 100 kg força se tivermos uma área de 10 cm². Então, aqui eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho 10 cm². Se eu tiver essa área, a pressão que eu colocar aqui, né, nessa área de 1 centímetro, vai suportar o peso de 10 kg força. As forças são proporcionais às áreas dos pistões. Então, se eu tiver uma entrada de 10 kg força por 1 centímetro, significa que eu vou ter 100 kg força a cada 10 centímetros na saída, que é o que está mostrando a nossa figura. Então, são proporcionais à área do pistão. Sabemos que a pressão é dada por força dividido pela área. Portanto, se eu tiver, né, uma pressão 1, que é igual a uma força 1 dividido por uma área 1, eu vou ter um resultado em quilogramas forças por 1 centímetro quadrado. Temos que a pressão, agindo em todos os sentidos, internamente na câmara da prensa, é de 10 kg por centímetro quadrado, levando em relação ao exemplo. Esta pressão suportará um peso de 100 kg se tivermos uma área A2 de 10 centímetros
sendo que a minha força é igual à pressão vezes a área. Essa é a continha que a gente faz para ver quanto que a nossa prensa suporta na sua saída. Portanto, o nosso F2, a nossa força 2, é igual à minha pressão 1 vezes a minha área 2. A minha força 2, né? A força 1 é a que entra, a força 2 é o que sai. A minha pressão 1 é de 10 kg por centímetro, vezes, né, aplicando a formulinha, vezes 10 centímetros da minha área. Eu vou ter ali uma força na saída de 100 kg força. Então, podemos considerar que as forças são proporcionais às áreas dos pistões. Aqui, como modo de curiosidade, a gente tem as conversões de unidades de pressão. 1 atm, por exemplo, é igual a 1,0333 kg por centímetro quadrado. 1 atm também pode ser igual a 1,0134 bar. 1 atm também pode ser igual a 14,697 psi, libra, força por polegada quadrada. E assim por diante a gente consegue fazer as nossas conversões. Equivalência entre unidade de pressão, né? Nós estamos dizendo aqui que 1 atm é igual a 1 kg força por centímetro quadrado, que é a mesma coisa que 1 bar, que é a mesma coisa que 14,7 psi. Pela tabela a gente consegue ver essas proporções, essas equivalências, desculpe. Podemos considerar então que 1 bar é igual a 4,5 psi. Conservação de energia. Relembrando um princípio enunciado por Lavoisier, onde ele menciona: na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Realmente, não podemos criar uma nova energia e nem tampouco destruí-la, e sim transformá-la em novas formas de energia. Quando desejamos realizar uma multiplicação de força, significa que teremos o pistão maior, movido pelo fluido deslocado de um pistão menor, sendo que a distância de cada pistão seja inversamente proporcional às suas áreas. O que se ganha em relação à força tem que ser sacrificado em relação à distância ou velocidade. Por exemplo, se o pistão se move 10 centímetros, desloca 10 centímetros cúbicos de líquido, que é 1 centímetro quadrado vezes 10 centímetros. Então, teremos aí 10 centímetros cúbicos sendo movido. 10 centímetros cúbicos de líquido movimentarão somente 1 centímetro nesse pistão. A energia transferida será igual a 10 kg força vezes 10 centímetros, ou 100 kg força por centímetro. Neste ponto, também teremos, né, nesse ponto indicado, também teremos uma energia de 100 kg força centímetro, que seria 1 centímetro vezes 100 kg. Quando o pistão de área 1 centímetro se move 10 centímetros, desloca um volume de 10 centímetros cúbicos para o pistão da área de 10 centímetros cúbicos. Então, temos um pistão menor se movendo 10 centímetros, deslocando o volume de 10 centímetros cúbicos para um pistão de 10 centímetros cúbicos maior. Consequentemente, o mesmo movimentará apenas 1 centímetro de curso. Representando um pouquinho, né, como é o comportamento da substância líquida de forma química. Líquido é uma substância constituída de moléculas, ao contrário dos gases. Nos líquidos, as moléculas são atraídas umas às outras de forma compacta.
Por outro lado, ao contrário dos sólidos, as moléculas não se atraem, ao ponto de adquirirem posições rígidas. Então, o desenho aqui mostra que elas se atraem. A força através de um sólido é transmitida em uma direção. Reparem, né, a mão empurrando, fazendo força. Se empurrarmos o sólido em uma direção, a força é transmitida ao lado oposto, diretamente. Fiz pressão aqui, vai ser transmitida ao lado oposto. Tá? A força está sendo exercida aqui, aqui ao lado oposto. Também é necessário a gente saber de alguns instrumentos de medições dessas pressões. Um exemplo é o manômetro. O manômetro é um aparelho que mede um diferencial de pressão. Dois tipos de manômetros são utilizados nos sistemas hidráulicos, o de Bourdon e o de núcleo móvel. São dois modelos. O manômetro de Bourdon, ele é conhecido como tubo de Bourdon, que consiste de uma escala calibrada em unidades de pressão e de um ponteiro ligado, através de um mecanismo com um tubo oval. Há um tubo oval em forma de C. Então, nós temos um tubo oval em forma de C, onde é ligado um ponteiro como um mecanismo. Esse tubo é ligado a uma pressão a ser medida. Então, o tubo tende a endireitar-se sob pressão, causando a rotação do ponteiro. Aqui é a entrada de pressão que vai entrar no tubo, e esse tubo tende a se endireitar, que a gente chama de tubo de Bourdon. Conforme esse tubo tende a se endireitar, é que vai fazer a força para mover o ponteiro, identificando assim a pressão, né, que temos no circuito, no sistema. Geração de calor em um sistema hidráulico. A geração de calor em um sistema hidráulico é causada pelo movimento de um líquido relativamente a mudanças de direção, viscosidade e atrito. Para se descobrir como o calor é gerado, concentraremos nos estudos nas características do líquido. Viscosidade é uma coisa importante. A viscosidade é a medida de resistência ao fluxo de moléculas de um líquido quando elas deslizam umas sobre as outras. É uma espécie de atrito interno. Um exemplo de líquido de alta viscosidade é o mel ou melado. A água é um líquido de baixa viscosidade. É importante, quando a gente fala sobre densidade, a gente comentar um pouquinho sobre a SSU, que é segundo Seibold Universal. Uma das medidas de viscosidade dos fluidos é o SSU, que é a unidade de medida, abreviatura de segundo Seibold Universal. O professor Seibold aqueceu um líquido com um volume pré-determinado a uma dada temperatura e fez o líquido passar por uma abertura do tamanho também especificado. Ele cronometrou o fluxo, em segundos, até que o líquido enchesse um recipiente com capacidade de 600 mililitros. O resultado foi a medição da viscosidade em SSU. Aqui nós temos, o modelo, um desenho aproximado de como foi o teste do professor Seibold. Bom, pessoal, nessa aula é isso. Eu gostei, eu quis passar para vocês a questão da introdução sobre a hidráulica, alguns conceitos básicos para a gente poder se aprimorar
nos componentes de eletrohidráulica, ao qual é o objetivo da disciplina do curso. Agradeço a todos e até mais.